Que barbado que é isso aqui, né, pessoal? Então é o seguinte, já vimos então aqui esse exemplo um pouquinho mais completo aqui, usando aqui várias tags aqui JSTL, numa só, né? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos agora evoluir, mostrar então aqui uma outra tag aqui da biblioteca Core, que é o for each. Então, pessoal, todo mundo aí já trabalhou com laço de repetição, né? Seja o while, do while, seja o for, né? Que é coisa muito comum que tu vê nas qualquer programa tu tem que conhecer, saber trabalhar com laços de repetição. Então aqui é muito simples, pessoal, porque tu também consegue criar um laço de repetição através do for each. Então o for each é usado para iteração das mais simples até as mais complexas, sobre conjuntos, ou seja, sobre uma matriz, sobre um array list, desde coisas simples, tipo de 1 a 10, tá certo? Até mesmo então algo sobre conjuntos. Tá, ok? Então nós temos aqui a sintaxe para uma iteração simples, é essa aqui, for each, onde vou botar o nome da variável, o início, o fim e o step, que é o incremento. Ou seja, muito comum para quem já trabalhou com for, né, em qualquer linguagem de programação, é mais ou menos isso daqui, for, né, o início, o fim e o incremento, o decremento, e daí vai executar. Então, para quem já fez isso em qualquer linguagem de programação, acaba se tornando muito simples. E o mesmo for each, para uma iteração sobre conjunto, seria var e o itens, que seria a coleção, e um var status para enviar o status aqui desse meu andamento. Então, só para complementar aqui o significado de cada uma dessas propriedades, o var, o nome da variável, o begin é a expressão inicial, o end, o fim, o step seria o incremento, o decremento, itens, qual é o conjunto que vai ser processado, né? Pode ser um objeto array, um tipo primitivo, uma substring delimitado por vírgula, um collect, um map, iterator, até mesmo o registro de banco de dados, pessoal. Ou seja, executo lá um SQL sobre uma tabela do banco, armazeno no result set e eu posso fazer a iteração em cima desses dados do banco de dados. Então tudo através do for each. Muito interessante, muito legal mesmo. E o var status, que define a variável que possibilita o acesso às informações do controle deste meu laço, tá certo? Então, nada melhor que a prática para ficar bem claro isso daqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente viu aqui eu vou pegar qualquer um desses exemplos aqui, certo? E vamos dar um Ctrl C aqui e vamos criar agora o for each. Ctrl V. Opa, o que eu fiz aqui? Ctrl C e Ctrl V. Agora vem. Core for each. Vou aqui core for each. Certo? Beleza. Tá aqui. Onde é que tá aqui? For each. Tá aqui. Então, pessoal, vamos mostrar então o exemplo trabalhando com o nosso amigo for each aqui. Deixa eu fechar esses outros aqui porque eu não vou estar utilizando eles. Esse JCP USB também não vou usar. Então agora já vamos começar a trabalhar com o meu amigo for each aqui. Então, um exemplo bem simples, por exemplo, se eu fosse fazer em Java, tá, pessoal? Até para a gente ter um comparativo, tá? Se eu fosse fazer em Java, eu quero listar aqui 10 números, né? Os 20 primeiros números, 10 primeiros números de Java, por exemplo. Então, como é que vocês fariam? For int i igual a 0, por exemplo, meu índice, enquanto ele fosse menor do que 10, menor ou igual a 10, ele poderia estar incrementando 1, certo? E aqui, então, agora eu poderia simplesmente estar imprimindo aqui out.println aqui, esse meu índice, tá ok? Aí, beleza, tá bom? Certo. E agora, vamos testar já como é que ficaria esse core for each aqui. Tá aqui então. Core for each.jsp. Certo? Olha só que foi que listou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, deu certo, certo? Fazendo em Java, certo? Vamos botar aqui então aqui, usando Java, certo? Ele ficaria exatamente dessa forma. Então, eu botei esse exemplo apenas para mostrar para vocês como é que a gente faria isso com Java, tá certo? Agora, usando o for each, porque aqui a gente está misturando o Java, certo, com as minhas tags JCP. Para o web design isso é horrível, né? Então, agora entra exatamente o uso do nosso amigo aqui, JSTL, for each,
para ajudar então nesse processo aqui. Então, como é que eu faria? Simplesmente abriríamos aqui, iríamos dar um for each aqui, beleza, agora a gente mandaria bala aqui no que eu quero que ele faça. Então, nós temos lá a minha variável. Bom, sempre, pessoal, na dúvida, olha aqui, ó, tá aqui, ó. Eu coloco var, certo? Então, vamos botar aqui, então, var aqui. Se dá Ctrl barra de espaço, já aparece todos eles aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, vamos começar aqui pelo var. Vou botar aqui números, certo? Aí, Ctrl barra de espaço. Eu quero que ele inicie no 0, certo? E, Ctrl barra de espaço, end, fim, termina no 10, certo? E aqui, steps, que vai ser o passo. Eu quero que ele incremente 1, certo? Ou seja, a cada vez que... Vai ser do 0 ao 10, passando 1 por vez. E agora eu posso usar aqui, pessoal, um Expression Language para mim estar mostrando justamente esses números aqui, tá certo? Então agora aqui seria... Deixa eu dar aqui uma quebra de linha aqui. Então, está aqui usando JSTL, certo? Usando JSTL. Então, aqui, vamos atualizar a minha lista aqui. E olha aqui, ó, o que aconteceu? Usando JSTL, exatamente a mesma coisa, tá? Realmente muito, mas muito simples mesmo. E aqui, pessoal, vejo que aqui eu incrementei 1. Eu quero incrementar 2. Aqui no Java eu teria que fazer, então, i igual a i mais 2, certo? E aqui, simplesmente, eu boto o número 2. Aí eu vou ter exatamente o mesmo resultado, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Veja como mudou um pouquinho a questão do Java aqui. Veja como na tag ela se tornou muito mais simples do que lá no Java, tá certo? E aqui eu poderia fazer o inverso também, negativo, começando em 10, terminando em 0, diminuindo 2, menos 1. A gente pode fazer tudo da mesma forma. Esse aqui é o exemplo de uma interação simples, mas vocês viram então que eu falei aqui também, nós temos uma interação aqui sobre conjuntos, tá certo? Por exemplo, vamos supor que vamos citar aqui, vamos fazer bem simples aqui, vamos citar aqui uma variável, certo? Olha só, vamos citar aqui uma variável, então C7, por exemplo, aqui nós temos, vou botar aqui então uma variável chamada então alfabeto, tá certo? Onde nessa minha variável aqui, eu vou colocar então aqui como seu valor, eu vou colocar aqui como seu valor então o A, o B, o C, certo? O D, o C, o D e o E, certo? Beleza, botei aqui valores. Se nós viermos aqui, deixa eu dar um BR aqui também, sempre com a finalidade de dar uma quebra de linha aqui. Se eu quisesse mostrar isso aqui, vocês já sabem, né? É Expression Language e simplesmente eu colocaria aqui o alfabeto. Pronto. Feito isso aqui, ele já iria me mostrar aqui o alfabeto A, B, C, D, certo? Só que eu não quero mostrar no formato de um texto, de uma palavra comum. Eu quero mostrar ele dentro de um laço, usando o delimitador aqui, conforme eu expliquei para vocês, certo? Onde é que está aqui? Aqui, ó. Você pode usar itens substrings delimitados por vírgula, tá certo? Então, com isso, eu poderia estar mostrando ele da seguinte forma. Vamos usar aqui um BR aqui. Eu poderia fazer assim, ó. Vamos lá. C for each. C for each. Ok. E aqui, pessoal, eu poderia vir aqui, então, novamente, quais são os meus elementos. Vamos botar aqui um var. Tá aqui então, como é que eu poderia botar aqui? Alfabeto for, certo? De dentro do for, certo? Alfabeto for, em que aqui nós vamos pegar o itens, certo? E simplesmente nós vamos trazer então esse alfabeto, sempre usando então Expression Language, certo? Traríamos aqui o alfabeto, tá ok? Aqui então, dentro do nosso for each, eu simplesmente iria mandar mostrar, então pode ser através do Expression Language, pode ser através do Alt também, certo? Vamos mandar mostrar esse meu alfabeto, tá certo? Então, alfabeto
for, ok? Vamos mostrar ele aqui. Vamos testar ele aqui. Olha o que aconteceu. Estou vendo aqui A, B, C, D, E. Veja que ele tirou essa vírgula aqui, porque ele está delimitando. Então, ele está mostrando o A, depois o B, depois o C, e o de cima ele mostrou lá com o vírgula. Por quê? Porque a gente mandou mostrar a variável em si. Aqui não, aqui é através de um laço. Tanto é que tu poderia vir aqui, dar uma quebra de linha, certo? Para estar mostrando ele aqui, ó, para você ver que realmente é separado. Opa, veja que o B e o C ficou junto. Por quê? Porque provavelmente eu devo ter botado... botei ponto aqui, certo? E não botei vírgula, certo? Então ele não conseguiu separar eles. Agora sim, ó, separadinho. Tá certo? Isso aqui, pessoal, apenas um exemplo bem básico do que a gente pode fazer com o for each. Próximo vídeo de aula, vamos ver mais ainda um pouquinho sobre o for each. Valeu, um abraço, até mais e tchau.